Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações nessa noite e que Jesus possa realmente tocar o coração de todos nós e dos que estão nos vendo pela internet, pela live, né? E que o Espírito Santo possa chegar nos corações de todos nós nesta noite maravilhosa. Irmãos, não era para mim estar hoje pregando, né? Houve uma troca aí, então a gente está trazendo uma mensagem toda especial. Essa mensagem eu já tinha há muito tempo guardada, então, um momento oportuno, a Igreja do Cunho Ceará haveria de compartilhar. Antes de começar, eu queria só falar duas coisas com vocês. Lá em casa, eu lido com professoras, né? Cristine, a Lorena, e eu também já dei aulas. Então, a gente costuma agora ter um hábito de ensinar, né? A gente é professor, ensinar, né? Então, eu queria dar uma dica para vocês que, ao longo desse todo o tempo que a gente tenta conhecer a Bíblia, Deus, é uma dica de quando você estiver lendo a Bíblia, e uma das coisas que eu vou fazer hoje é passar um dever de casa, tá certo? O dever de casa está em João 6, aí você lê em casa, mas você vai ler com a dica que eu vou dar agora, que é uma dica de didática, de leitura, ok? Quando você estiver lendo João 6, embora eu vá passar essa didática para vocês na prática hoje, com esse capítulo, eu queria que você, ao ler as palavras da Bíblia, você tentasse se colocar no cenário que acontece a história. É a mesma coisa de você estar vendo um filme. Você não está vendo lá as coisas acontecer, e aí você, pelas imagens, você consegue entender o que o filme está querendo passar, não é mesmo? Até mesmo quando os personagens não falam, mas você, pelas imagens, consegue identificar o conteúdo e a história que está se passando ali. Da mesma forma, com a Bíblia, você não vai ter um monitor para ver, nem um cinema, mas as palavras vão dizendo, contando a história e gerando um cenário ali, né? Então, a gente consegue imaginar o contexto histórico daquela época que Jesus passou, por onde ele andava, como ele andava, as roupas que ele vestia. A gente já viu aqui vários filmes também, né? Então a gente consegue imaginar como foi aquela cena ali que se passou em João 6. A gente consegue imaginar lendo. Então o dever de casa de vocês é ler completamente o capítulo, mas a gente vai abordar a partir do verso 22, ok? Aí você vai ler no cenário. Então você pode até perguntar para mim, Cristiano, o que é que eu ganho com isso? Você ganha que, uma vez que você faz isso, essa história que você contextualizou, se colocou dentro dela, se transportou para dentro dela, você passa a não esquecer com facilidade. Isso tem sido a forma como eu estudo a Bíblia. Então eu faço isso, eu me coloco lá no contexto da história, e eu consigo manter na minha mente a mesma história por vários e vários anos, sem precisar estar toda hora lendo a Bíblia insistentemente, porque tem pessoas que são assim. A Lorena é uma, todo dia ela tem que ler, que ela esquece, ela diz isso mesmo, né, Lorena? Eu esqueço, então eu preciso estar lendo. Talvez falte um pouco desse modelo que eu estou passando aqui para vocês, essa dica que vocês podem usar daqui em diante. Eu vou ensinar no decorrer da pregação, vou ensinar para vocês como que eu enxergo ali o contexto, tá certo? Vai ser interessante, vocês também podem participar dando alguma ideia de como foi que aconteceu lá a história, tá? Mas eu vou contar a história na visão cristiana, né? Como foi que aconteceu lá. Mas também vou abordar o texto bíblico na sua íntegra, ok? Vai ser na sua íntegra.
Então, vamos lá. Aqui no verso 22, começa que eu queria voltar um pouco a história, aí um pouquinho, só voltando um pouquinho, não vocês voltando, mas eu voltando. Quando chegou no verso 22, Jesus já tinha passado pelo sermão do monte, né? Ele já tinha feito um sermão ali no deserto, já tinha falado para as pessoas palavras maravilhosas, palavras encantadoras, e ali ele reuniu uma multidão de pessoas no deserto, e aí ele fez aquela pregação. Ao final daquela pregação, percebeu-se que eles estavam no meio do deserto e que não tinha comida, e as pessoas estavam famintas, morrendo de fome. E então ali eles rapidamente, um jovem trouxe uns pães e peixes. Aí você vai imaginar a história aí, né? Um chega lá no Jesus, é o seguinte, esse pessoal aí no meio do deserto vai morrer de fome? Aí a preocupação já foi grande ali por parte dos discípulos. E aí ele perguntou assim, tranquilamente, sereno. Jesus era uma pessoa altamente serena, concentrada, simplesmente, o que temos aí? Aí rapidamente chegou os pães e os peixes, não foi isso? Ao final disso tudo, sobrou peixe e sobrou pão, ali naquele momento daquele milagre. Houve ali um milagre dos pães, houve um milagre maravilhoso, e aí Jesus, naquele momento, ele se retirou daquele lugar. Parece que ele passou, pegou um barco e foi para o outro lado. Se a gente vê aqui no verso 22, que eu quero ler com vocês, diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado, da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. No 23, ele fala: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Eles estavam se lembrando ali no momento que houve aquele momento espetacular de uma linda pregação, seguido de uma alimentação bem bacana, né? Que naquela época o pão era o alimento principal deles. No verso 24 começa, de fato, o nosso sermão, tá bom? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos não estavam ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando da outra banda do mar, disseram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade, verdade vos digo que me busqueis, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Nesse momento, eu quero que você se coloque lá na história. O que foi que aconteceu? As pessoas daquela região, ouvindo que Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães, rapidamente se juntou outra multidão e foram em busca de Jesus. E chegando de um lado, perguntaram: onde é que está Jesus? Olha, alguém respondeu para eles: ele deve ter passado lá para o outro lado. E aí eles: então vamos pegar nossos barcos e vamos em busca de Jesus. Chegando lá do outro lado, eles se encontram com Jesus. Rapaz, encontramos com Jesus. Opa, Jesus, onde era que o Senhor estava que a gente não tinha encontrado? Assim, um momento bem eufórico lá, da encontro com Jesus. E aí Jesus vai e diz algo não muito agradável. Aí você, que sempre vê a figura de Jesus, uma pessoa sempre bonzinha, meigo, sempre bem legalzinho no responder, né? A gente pensa também que Jesus sempre respondia mal os escribas e fariseus por conta da hipocrisia que tinha demais lá, não é mesmo? Ele sempre
respondia rispidamente os escribas e fariseus. Mas dessa vez, Jesus respondeu rispidamente, não foi os fariseus, foram os próprios que saíam seguindo ele, os próprios discípulos. E aí ele foi, no verso 26, ele vai e diz: na verdade, em verdade vos digo, que não me buscais, pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ele foi duro nesse momento. Ele praticamente chegou a dizer assim: rapaz, vocês são um bando de interesseiros. Vocês vieram aqui por causa de pão. Vocês vieram do outro lado do mar em busca de pão. E era verdade. Isso era uma grande verdade mesmo. As pessoas foram lá porque ouviram falar de um milagre de pães. E vamos lá atrás de Jesus, porque ele deve estar montando uma padaria no deserto. E aí a gente vai lá comer muito pão e se saciar. A verdade foi essa. Se você se colocar lá no contexto, você vai ver um Jesus chateado por uma situação de troca de Jesus pelo pão que ele tinha dado. Você vai ver isso. Então, mas por que isso aconteceu? Porque realmente as pessoas daquela época, elas tinham uma grande necessidade, que era comer. Era difícil a comida ali naquela época. E não era fácil fazer pão, não era fácil ter esse alimento. E Jesus estava ali com um cesto sobrando de pães. Então eles, não, essa padaria eu vou ficar lá perto. E vou comer pão todo dia, de graça. Então era assim, quando tinha esse tipo de coisa, pegava ali o barco, pegava o jumento, pegava o cavalo, se possível hoje pegar a moto, onde se fala de pão, se corre atrás. Não é mesmo? Onde se fala de pão, se corre atrás. Transportando de lá para os nossos dias de hoje, nós também somos do mesmo jeito. O ser humano está sempre correndo algo atrás de alguma necessidade. A necessidade da época deles eram os pães. Mas nós nos dias de hoje temos umas necessidades. E eu gostaria de mostrar para vocês como um ser humano também corre atrás de um pão hoje. Mas de outro tipo de pão, Eu trouxe alguns exemplos aqui de tipo de pães que a população moderna chega. Nos anos 70, Juninho, passa aí. Nos anos 70, as mulheres, principalmente as mulheres, elas tinham a necessidade de um pão que trouxesse segurança para elas. Os homens tomavam muito álcool, bebiam, gastavam dinheiro que eles ganhavam por qualquer coisa, Então, eles tinham a necessidade de ir para a igreja em busca de estabilidade, de ter o alimento ali garantido e que não fosse gastado com bebidas alcoólicas, com brincadeiras, com orgias, que isso era muito fácil. E isso acabava por dando certo, porque estava lá, a pessoa deixava de ir para o bar, ia para a igreja e não gastava mais o dinheiro com qualquer coisa, gastava com o alimento. E assim a população dos anos 70, o cristão era visto como pessoas retas, íntegras, porque não estava metido nesses problemas e porque também tinham que comer no pão, ainda que pouco, devido às necessidades brasileiras de condições financeiras, mas tinha alguma coisa para comer. Então, naquela época, o pão era isso daí. Era a necessidade de uma segurança alimentar também, semelhante ao do passado. Daí mais para frente foi surgindo outras igrejas que prometiam outras coisas. Eu pude ver um outro caso aí. Passa aí, Juninho. A geração do poder, o pão do poder contra o mal. Então as igrejas passaram a dizer: vem aqui para a igreja que eu vou expulsar o demônio da sua vida,
vou expulsar o demônio da sua família, vou expulsar tudo, o inimigo vai se afastar e você vai ficar livre de doenças, você vai ficar livre do descarrego, daquela mulher invejosa que quer tomar o seu marido. Então essa promessa de que a expulsão do Satanás da vida das pessoas foi um novo motivo pelo qual os cristãos corriam atrás das igrejas aos montes. Eu me lembro que quando eu era pequeno, uma de minhas sobrinhas levou uma queda e ela teve um problema na espinha dorsal. Então ela não conseguiu mais andar, teve um problema. E a minha mãe, nessa época, corria atrás de médicos, atrás de cura para essa menina e não encontrava cura nenhuma. Então ela, vou levar naquela igreja, que lá na igreja tem essa cura. E lá levava para o pessoal orar, porque tinha demônio, porque tinha isso. Então, nessa época foi a época em que a promessa de tirar o demônio e curar as pessoas foi muito grande. Acabou que ela não foi curada, mas ela ficou bem melhor. Tá? Ela hoje mora em São Paulo, minha sobrinha. Ela faz um tratamento desde criança. Para ficar boa, nunca ficou, mas também não está ruim. Mas naquela época eu me lembro que tinha esse tipo de igreja que as pessoas corriam atrás. Um outro exemplo, passando dali, as pessoas já estavam com um pouco de dinheiro, comida, já estava descarregado os demônios de si, então as pessoas precisavam de mais algum outro tipo de pão. Passa aí, Juninho, para a gente ver o próximo. A próxima geração é a geração consumista. Surgiu igrejas que prometiam prosperidade. Então vem aqui que você vai ficar rico. Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata, e você também vai ser. Foi ou não foi? É ou não é? Ainda tem até hoje, né? Igrejas que prometem riquezas absurdas, que você não pode ficar pobre, que se você é pobre é porque o diabo está mandando na sua vida, está lhe atrapalhando. Venha para cá que você vai ficar rico, você vai ter uma vida financeira maravilhosa. Eu me lembro que no tempo que eu trabalhava na Vicunha, tinha um rapaz que era de uma determinada igreja, que ele dizia assim: Deus vai me deixar rico. A vida dele era dizer isso, que ele ia ficar rico, né? Rico de enrolar as pessoas, só pode. Então, essa geração que foi em busca de riquezas, foi passando. As pessoas já estavam abastadas, já estavam ricas, e agora vem uma última geração que eu queria contar aqui para vocês, que está bem próxima da nossa, é quase agora a nossa, né? A geração da emoção, do sentir-se bem. Agora, a pessoa tinha dinheiro, tinha tudo, tem posses, mas ele não se sente feliz. Ele não se sente que está na sua plenitude de felicidade. Não se sente que tem amor. Falta alguma coisa, está vazio, apesar de ter dinheiro, ter comida, ter promessas. Ele agora tem a necessidade de ir lá para a igreja e ficar levantando a mão, é unção, é bênção, é descarrego. Então, a pessoa se sente na necessidade de estar nesse culto, gritando, implorando, fazendo tudo para se sentir melhor. É mudando sua alimentação, é mudando sua forma de viver, seus hábitos, dizendo que agora é uma pessoa que precisa ser enchida, dizer, o vaso está vazio e precisa se encher, mas que na verdade, gente, ele nunca enche. Vocês percebem que na época de Jesus aqui, as pessoas correram atrás de Jesus em busca do pão, em busca de um pão, em busca de um alimento
físico, né? E nessa época nós também buscamos algum tipo de pão. Mostrei alguns aí para vocês, mas 3 versos me chamaram muita atenção. Do João capítulo 6, que é o que vocês vão estar dando uma lida, tá? A partir do verso 22 até terminar o Jesus Pão da Vida. E eu vou colocar aí o verso aí, João 6, verso 49. Vós pais comeram o maná do deserto e morreram. A verdade é que quando aquela multidão chegou para conversar com Jesus, aí começaram até a duvidar. E quem é você? Para a gente glorificar. Porque Jesus já foi bem, antes daí Jesus já foi bem ríspido com eles, né? Aí eles disseram assim, a verdade é que vocês comeram do maná, mas o povo morreu. Então, note bem a alusão que eu estou fazendo. A gente vem para a igreja, vai atrás de pão, mas esse pão, ele se acaba. Ele se estraga. O próximo verso, pode até colocar aí, Juninho, próximo verso. Em João 6, 27 diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, este pão, a pessoa volta a querer de novo. E este pão que as pessoas buscam hoje na igreja, ele volta a ter fome de novo. E continuando o verso 26, ele fala que da água também que você beber voltará a ter sede. Assim como foi mencionado lá em Samaria, a mulher samaritana, que se ela não bebesse da água que Jesus desse, ela voltaria a ter sede. Então as pessoas hoje buscam uma igreja que tenha algo para saciá-las. Então onde tem algo para saciar, a pessoa vai. E é notório que as pessoas vão para a igreja assim, o pão tá, se o pão estiver aqui, todo mundo vem. Mas se ele achar assim, o pão não está nessa igreja não, o pão está na igreja ali fulano de tal, que o pessoal está gritando, pulando, se fazendo de animal e está recebendo a unção, fogo descendo do céu. E aí eles correm para lá. E aí chega uma outra igreja, um outro local em que as pessoas estão dizendo, olha, venha para cá que você vai ficar rico, você vai deixar de ser pobre, você vai deixar de ser miserável. Então as pessoas dizem, não, o pão está lá, eu vou correr para lá, porque eu estou precisando de dinheiro. Então sempre que você está precisando de alguma coisa, ou de cura, ou de dinheiro, ou de alimento, ou seja o que for, ou de preencher a sua vida vazia, você corre para uma igreja da qual o pão está lá, e isso dá certo. Esse é o motivo pela qual as igrejas existem, porque se promove o pão lá. No tempo de Jesus deu certo, na hora que ele fez o pão, fez uma padaria no deserto, apareceu crente de tudo quanto era lugar, para se saciar daquele pão. Mas a verdade, gente, é que comer esse tipo de pão, você volta a ter fome e volta a ter sede. E na verdade é que comer esse tipo de pão, você vai morrer, não tem para onde correr, o próprio Jesus disse. E olha que Jesus estava se referindo a um maná que descia do céu, no verso anterior. E mesmo assim Jesus disse assim, olha, se você tentar comer esse aí, continuar com esse pão aí, que Moisés vos deu, você vai morrer. Olha, imagine se tirasse todo o pão das igrejas, todas essas promessas. Não ia sobrar muita gente não, gente. Quando se tira o pão, acaba tudo. Acaba a igreja. Na hora que o pastor começar a falar a verdade, na hora que ele começar a dizer o que é realmente o céu, e que é bem difícil, bem diferente daquilo que as pessoas procuram como alimento,
a igreja acaba. É por isso que as igrejas por aí existem, dão certo, porque elas prometem as coisas que o ser humano quer. E o que é que elas querem? Suas próprias necessidades. As suas necessidades estão sendo atendidas, então elas querem continuar. É por isso que talvez seja difícil para nós trazermos mais pessoas para os nossos celeiros. Nós não prometemos para as pessoas dinheiro, fama, não prometemos para as pessoas alimento, riqueza, e nem um culto cheio de barulho onde as pessoas se enchem de emoção. E o resultado disso é que a metade dos nossos bancos estão vazios. É ou não é verdade? Passando o nosso verso. Em João 6,49, Jesus disse: os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Até já comentei isso. Passa de novo, Juninho. Em João 6,27, não trabalheis pela comida. Tu voltou, não foi? João 6, 66, 67. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram para trás. Deixa eu explicar isso aí, porque eu devia ter falado antes. Então, naquele momento que houve o descontentamento por parte de Jesus, e as pessoas começaram a olhar assim para ele e dizer assim: rapaz, você está sendo duro. Depois vocês vão ver aí no verso 6, ele vai dizer assim: e Jesus foi duro, foi grosseiro com eles, foi pesado nas palavras. E no momento que ele foi pesado, as pessoas começaram a deixá-lo de seguir. Elas entenderam assim: e acabou o pão, não tem mais pão. Encontramos aqui foi um Jesus chateado e com a padaria fechada. Jesus fechou a padaria lá. E aí eles começaram a abandoná-lo. E até os discípulos que estavam ali descontentes com o que Jesus havia falado para aquela multidão que passou o mar, ainda disse assim mais: e vocês, discípulos, vão também. Vocês querem ir, vão. Vocês não precisam ficar aqui. Mas por que Jesus falou tudo isso? Foi tão duro, foi tão grosseiro. Você pode imaginar, a gente já leu a Bíblia várias vezes, mas quantas vezes você pensou que Jesus foi duro e grosseiro com aquelas pessoas das quais ele mesmo pregava? Eu acredito que nenhuma vez. E foi dessa forma, a didática que eu estou passando para vocês, que você tem que ler, é percebendo o ambiente, percebendo o contexto. E nesse contexto de tudo é que as pessoas procuravam o pão errado. As pessoas queriam Jesus por interesse e porque o que ele tinha a oferecer e não porque o que ele era. Porque na hora que ele disse assim, o próximo verso eu acho que eu coloquei. Coloca o próximo verso. Não está indo, travou? Na hora que ele disse assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Na hora que ele diz isso, ele não só causou indignação daqueles que estavam ouvindo ele, mas também causou indignação dos escribas e fariseus que estavam lhe acompanhando. Como é que ele fala que ele é o pão da vida? Como é que ele está falando agora que ele mesmo é Deus? Daí ele causou muito mais descontentamento com aquela população. É por isso que eu digo, na hora que Jesus pegou assim, vocês querem pão? Pois eu vou tirar, tem mais não. Porque vocês estão atrás do pão errado. Vocês estão atrás do pão que vocês vão morrer. O pão que eu vim trazer para vocês sou eu mesmo, e um pão que revigora, que restaura. Um pão que te traz de volta à vida, que te dá
esperança. Aí você pode imaginar, então, você pode até estar pensando assim, então eu acho que eu vim para cá desse jeito, atrás de alguma coisa, atrás de pegar de Jesus alguma coisa. Se você vê atrás de pegar de Jesus alguma coisa, você vê atrás de um pão, que não é o próprio Jesus. Você sabia disso? E eu vou te dizer agora por que você veio atrás deste pão erradamente. É porque quando a gente vem atrás do pão verdadeiro, a gente já vem agradecido. Já vem um cristão adorador. Você quer Jesus não porque o que Ele tem, mas porque Ele já te deu. As coisas que você já tem, seu carro, sua casa, o seu salário, o seu trabalho, o seu sustento, Ele já te deu. Então você vem aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Você vem aqui atrás do Jesus pessoal, do Jesus verdadeiro. Você não vem por interesse de outras coisas. Você vem atrás de adorá-lo, de agradecer. Quando você vem para a igreja agradecido pelo Deus que te deu todo o pão que tu precisava, sem até mesmo tu pedir, aí você vem atrás do pão correto, do pão da vida. Ó, o irmão quer falar e eu apoio, vai. Verdade. Verdade. Você enxerga o contexto que até o ser humano, para o próprio ser humano, ele, quando vai dessa forma, ele vai vazio, porque ele vai por interesse, ele vai querendo alguma coisa. E quando você vem para a igreja verdadeiramente, encontrar o Jesus verdadeiro, o pão verdadeiro, você vem agradecido. Você vem porque você já teve. Aquilo ali foi consequência. Você está vindo aqui porque já recebeu tanto que você já deu certo. E as coisas ruins que pode até passar por você, uma dificuldade, uma dívida, você já sabe, não vou me preocupar com isso. O próprio Jesus disse, não se preocupei com as coisas da vida. Ele mesmo disse, olha os passarinhos, não comem, não semeiam, e mesmo assim eu cuido deles. Então, gente, quando você vem nesse formato, você pode saber que você encontra um Jesus verdadeiro. Aquele que vai te dar, que vai encher o teu vaso e não vai mais secar. É a água da fonte da vida que não seca mais. É pão que não volta a ter fome. É vida que não volta a morrer. É vida eterna, é promessa de vida eterna. Note que é sério o que João fala. Se você ler o livro de João, você vai encontrar muita coisa que você jamais imaginou na sua vida como cristão. Eu acredito que o livro de João é um dos livros mais importantes que a Bíblia tem. Viu? Se você ler ele tem a chave para abrir a passagem que vai entrar que vai fazer com que Jesus entre no teu coração. Disso, de fato, é o livro de João. Essa é uma dica, né? Eu estou falando assim pelas minhas próprias palavras, pela visão que eu tenho do livro. Eu tinha dito para vocês que eu tinha duas coisas para dizer. Eu falei uma, que foi a didática de ler a Bíblia. E a outra é que
Vocês me conhecem há 20 anos, ou talvez 30 anos, que eu prego na igreja de Cunha do Ceará. E eu sou bem seletivo, né? Eu prego de todos os personagens da Bíblia. Se vocês dissessem, você já pregou tal personagem? É provável que eu já tenha pregado sobre aquele determinado personagem, pelo menos os principais da Bíblia. Mas de uns tempos para cá, eu tenho visto que o personagem mais interessante de se pregar é o próprio Jesus. E quanto mais você lê um verso, ou um capítulo, ou alguma coisa falando sobre Jesus, você consegue tirar algo diferente. Eu acredito que vocês jamais leram o capítulo 6 de João nessa ótica que nós estamos lendo hoje, não é isso? Vocês já imaginaram o pão da vida como... a gente imagina assim, Jesus, o pão da vida, ele é realmente o pão da vida. Mas o cenário que aconteceu ali era pessoas procurando outro pão que não era ele. E nós não percebemos isso por muitos anos, talvez. Talvez o Vladimir, que lê muito, que prega muito, talvez tenha se tocado disso, né, Maninho? Mas eu mesmo não. Quando eu fui realmente ver o capítulo, ver na internet, eu vejo muita coisa na internet, eu trago muita coisa nova, que as pessoas, muita visão diferente, que está contextualizado e que é importante a gente saber. Nosso último verso, para a gente ir para casa, né? Já está no nosso limite. Não é nenhum verso, é só uma frase que diz que o verdadeiro relacionamento e intimidade com Cristo é o verdadeiro pão. Quando você tem um relacionamento com Ele, e uma intimidade com Ele, você passa a não querer mais aquilo que é oferecido fisicamente. Mas você passa a querer as coisas espirituais. A sua sede não é mais de pão, nem de atender às necessidades físicas e terrestres, mas sim atender necessidades espirituais e celestiais. É a vontade de se teletransportar para os céus e estar lá junto com Jesus. A vontade é essa. Quando você tem esse relacionamento íntimo, diário, de encontro com Ele, com a palavra e com as orações, é que você consegue realmente se encontrar com o verdadeiro pão da vida. E eu queria finalizar essa mensagem com apelo a vocês estudarem a Bíblia nesse sentido. Olhar para Jesus no centro, Ele como o centro de tudo. E que Jesus restaure a vida de vocês. E no momento da música, faça a sua oração. Reflita no que falamos hoje, para que você se desvie de querer estes alimentos que não servem para a nossa salvação. Amém? Amém. Terminamos bem no horário certo, né?